como casal, com um filho pequeno, dentro desse ambiente da igreja. E a gente tem divulgado sobre o mês da família. A gente tem convidado você a participar. A gente tem incentivado você a que você possa estar junto. Mas como a gente consegue criar e desenvolver esse hábito da vida devocional dentro de casa? Como jovem casado, há muitos momentos da vida que vocês podem ter juntos e que vocês vão levar para o resto da vida. Viagens, passeios. E com os filhos também. Mas há uma experiência, um hábito que a gente também pode criar, e alguns aqui já têm, talvez você ouvindo aí na sua casa também já tenha, que é o hábito da vida devocional. E a gente tem incentivado, ore com a sua família, se reúne com a sua família, sentem juntos, orem juntos. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. Como desenvolver essa vida devocional? E quando a gente fala de vida devocional, a gente sabe que os resultados são imediatos, são resultados futuros. Nós estamos plantando sementes na vida dos nossos filhos. Nós estamos plantando uma semente que lá na frente dá resultado, dá fruto. Só que quando a gente fala de vida devocional, vem algumas desculpas. Eu não tenho tempo para isso. Meus filhos são muito pequenos, eles não vão entender a necessidade de orar, de ler a Bíblia. Nem todos almoçam juntos aqui em casa, a gente não vai conseguir fazer isso. E alguns falam, olha, eu não sei como fazer. Então, nessa noite, a gente vai falar para você de forma bem rápida, resumida, como fazer essa vida devocional. Você talvez já está fazendo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o que é essa vida devocional? Quando você ouve falar de vida devocional, não se esqueça que vida devocional é um momento do nosso dia que a gente separa para estarmos mais próximos de Deus. Assim como você tem o momento do café, do almoço, do lanche da tarde, do jantar, cada um tem a sua rotina, mas temos momentos estabelecidos para a nossa vida. A vida com Deus, a vida devocional, esse fazer um devocional, é um momento onde nós paramos para ler a Bíblia, para orar, para ouvir um louvor, aquele momento onde a gente sai um pouco da correria. Isso pode ser em casa. Eu tive muitas experiências quando eu fazia a caminhada, quando eu corria lá na região onde eu morava antes, tinha muitos canaviais, a gente ia caminhar, andar de bicicleta lá no meio da cana, beira da pista. E que momento gostoso, estar ali conversando com Deus, sem ninguém, e poder conversar com Ele sobre as dificuldades, sobre as alegrias. Então são momentos importantes para o crescimento espiritual. Isso é vida devocional. Você já tem desenvolvido isso pessoalmente, em família? A gente vai falar um pouco sobre isso. E por que em família? Porque a família, deixa eu só voltar aqui. A família é o primeiro lugar para a gente unir os laços, para a gente resgatar valores e princípios morais, que hoje estão totalmente deturpados. É onde nós vamos aprender na família as habilidades que a gente vai levar para o resto da vida, que vai nos fortalecer. Os nossos filhos, os filhos desses casais, dos jovens casados, vão ter essa oportunidade que talvez você não teve. É onde nós vamos aprender a desenvolver a fé, e a gente vai crescer espiritualmente. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê várias famílias que tiveram isso, que foram famílias fortalecidas pela fé, pela confiança em Deus. Famílias tementes a Deus, como a de Noé, como a de Abraão no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vê os irmãos Marta, Maria, Lázaro, que aceitavam Jesus em casa. A história de Timóteo, que a sua mãe e a sua avó ensinavam sobre a palavra para ele. Então a família, além de ser um presente de Deus, é o primeiro espaço onde a gente tem para compartilhar do Evangelho, onde a gente pode, como casal, sentar e orar junto. Enquanto alguns resolvem as dificuldades da vida conjugal, pagando mal com mal, jogando as dificuldades e os defeitos para humilhar, para colocar para baixo, nós aprendemos que dentro da casa e da família a gente vai orar, a gente vai perdoar, a gente vai procurar, em vez de ter razão, ser feliz. E quais são os benefícios de ter essa vida devocional em família e ter esse momento diário em família? A gente vai passar mais tempo com Deus, a gente vai ter tempo para passar com Deus. Assim como a gente tem tempo para tantas coisas, a gente vai ter um tempo para estar com Deus.
A gente vai crescer espiritualmente. A gente vai ganhar força e inspiração. Como a gente consegue caminhar diante dos desafios de uma vida conjugal? Orando. Entregando a nossa casa ao Senhor. A gente vai encontrar alegria e paz. A gente vai encontrar uma compreensão mais profunda da Bíblia. E onde a gente encontra esse conselho? Lá em Deuteronômio diz: guarde sempre no coração as palavras que eu dou hoje a vocês. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Tudo que vocês estão aprendendo não é só para vocês, é para compartilhar com os filhos. Tudo que eu tenho aprendido, eu tenho que compartilhar com os meus filhos. Nós temos a grande responsabilidade de discipular os nossos filhos. Nós temos a grande responsabilidade de ser o maior exemplo para os nossos filhos com relação à fé. Como a gente vai ensinar os nossos filhos a orar? Eles vão ver isso em nós. Como a gente vai ensinar para os nossos filhos a importância de ler a Bíblia? Eles vão ver isso em nós. Eles vão ver que na casa deles, isso é um hábito. Não é algo que a gente faz forçado. É um hábito. A gente tem um hábito de orar. Agradecendo pelo café, porque a gente entende que aquele alimento é presente de Deus. A gente tem um hábito de orar pelo almoço. E o interessante é que quando a gente vai colocando esse hábito na vida dos nossos filhos desde pequeno, ensinando eles a repetir a oração com a gente, e depois eles já vão fazendo sozinhos. Quando a gente não faz, eles cobram. Papai, mamãe, vocês não vão orar? E aí a fase da criança, agora os meus filhos já estão entrando na fase da adolescência, minha filha já está, o filho está entrando, já vai mudando um pouco a conversa, o jeito de, Então eu não vou mais ouvir com eles musiquinha do Diante do Trono, eles não vão mais ficar na frente da TV vendo isso, uma Bíblia ilustrada para eles já não vai ser interessante, já vou pegar de fato um livro da Bíblia para ler. Então a gente tem feito lá o desafio de ler o livro de Salmos juntos em família. A gente senta, cada um lê um versículo, a gente vai discutindo aquele texto e a gente ora junto depois no final. Então cada um de nós vai ter como estabelecer isso, porque a gente recebeu essa orientação de repetir tudo que a gente está ouvindo, tudo que a gente está aprendendo aos nossos filhos, de guardar isso no coração e de compartilhar com eles, conversar a respeito de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando eles entrarem na escola, eles vão ser orientados biblicamente por nós. Eles vão receber a influência deste mundo e das amizades de forma muito mais leve, porque eles vão ter a gente como amigo, eles vão fazer perguntas, eles vão questionar, porque eles têm isso em casa. Em todo momento do dia a gente está usando as oportunidades para ensinar os filhos. No trânsito, em casa, no relacionamento com as pessoas. Pensa que os nossos filhos não nos observam? Em tudo. Qual é o nosso comportamento? Se a gente passa no sinal vermelho e depois fala para ele que não pode fazer as coisas erradas, Não sei você, talvez o seu filho ainda não está nessa idade, mas eles vão chegando numa idade em que eles vão jogando as coisas. Mas o pai não... E aí vai citando algumas coisas e você vai aprendendo em ouvir o filho. Então, como a gente pode desenvolver uma vida devocional? Querido, encontre um tempo que funcione. Não tem como a gente falar assim, tem que ser de manhã. Para cada pessoa vai funcionar de um jeito, para cada casal vai funcionar de um jeito. Então escolha um horário regular ao redor da mesa, seja de manhã, de tarde, de noite, e você vai se surpreender, porque quando os seus filhos pegarem esse hábito, eles vão cobrar, eles querem esse momento. Qual é o melhor momento do seu dia para você fazer o seu tempo a sós com Deus? Avalie você mesmo e perceba qual momento você vai estar mais disposto. Tem pessoas que acordam, mas elas demoram para estar bem ativas. Não conversa muito com ela logo quando ela acorda, porque ela ainda está, ela está ligando ainda. Então esse momento talvez para ela não é o mais interessante para fazer uma devocional. Talvez amanhã seria um péssimo momento para ela fazer a devocional. Então qual é o seu momento? Qual é o seu momento como família? Talvez tem famílias que não vão conseguir fazer todos os dias, vai ser 2 vezes por semana, talvez vai ser 1 vez por mês, mas coloque a sua devocional nesse melhor período do dia. Isso vai fazer com que você faça o seu devocional, esse tempo com Deus, em família, no momento em que você está motivado, animado, você vai aproveitar ao máximo.
né? Vai tentar fazer um momento devocional depois de um dia agitado de trabalho, onde está todo mundo cansado, não vai dar certo, né? Quando a gente for orar, a gente já está cochilando, porque a gente cansa. Então coloca seu devocional nesse dia, escolha um lugar onde você possa ficar em paz, em silêncio, para o seu TSD, que é o seu tempo a sós com Deus. E o que fazer? Dependendo da idade, você vai usar uma Bíblia ilustrada, a gente vai falar. Dependendo da idade, você já vai usar a Bíblia mesmo, vai ler um livro da Bíblia junto com seu filho adolescente, vai ministrar um estudo bíblico se o seu filho for jovem. Então, como um pai cuidadoso, né, dependendo da idade do nosso filho, a gente corta a comida em pedaços bem digeríveis, e isso é também importante na vida devocional, a gente tem que dar conforme o que eles podem comer e beber ali da palavra. Nossos filhos precisam aprender sobre fé, sobre palavras bíblicas, sobre conceitos bíblicos, e eles vão aprender isso conosco. Outra coisa da vida devocional, fale com Deus. Quando seu filho for muito pequeno, você vai orar junto com ele, ele vai repetir, ele vai ganhando experiência, ele vai conseguir orar sozinho. E a gente ouve histórias de crianças que oram pelos amiguinhos, que oram pelos cachorros, pelo gatinho, e tantas experiências. Quantos pastores, né? Eu também já recebi crianças que vêm, pastor, ora pelo meu cachorrinho, né? Quantas experiências assim. Então ensine os seus filhos que para falar com Deus tem várias formas, mas em todas elas a gente precisa ter reverência. E quando a gente vai ensinando isso aos nossos filhos, você vai ver que o seu filho, ele não vai ser melhor do que as outras crianças, mas quando estiver na igreja, ele vai entender que aqui é o momento de culto, ele vai conseguir se comportar um pouco mais. É claro que continua sendo criança e não vai deixar de correr, não vai deixar de querer estar junto com as outras crianças, mas ensine os seus filhos a importância de baixar a cabeça, fechar os olhos, de estar juntos com a mão dadas e tantas outras coisas que você pode fazer. Porque quando você faz isso, você está ensinando ele a ter esse momento de reverência. Fale com Deus, ensine ele a orar, repita a oração. Uma coisa muito boa, use músicas para memorização. Né? Eu já passei dessa fase, mas quantas vezes? Não só músicas, né, que ensinam da Bíblia, mas músicas desses desenhos, né? E filmes, a gente assiste tudo quanto é filme infantil, tudo quanto é musiquinha. Na época da Bianca era o Cocoricó. Todas as músicas do Cocoricó a gente tinha decorado, porque era o dia inteiro assistindo Cocoricó. O Júlio. Agora vai mudando, né? Mas músicas para memorização, isso fixa muito na mente dos nossos filhos. Use esse momento também para ouvir música. Hoje a gente tem o recurso aí da internet, né? Se você não tem habilidade de tocar um instrumento, você pode ouvir a música e cantar junto. Coloca lá a música com letra, toda a família canta junto, ouvindo na TV. Ofereça aos seus filhos uma atenção integral. Essa rotina devocional, ela não é apenas um momento para a gente transmitir a Bíblia, o ensino, é um momento para a gente estar junto, é um momento para a gente passar um tempo com os nossos filhos. Esse é um novo benefício, mais um benefício da vida devocional, porque a gente vai estar junto como família. Isso vai fazer as nossas famílias serem mais fortes. Nesse momento, deixe de lado o celular, só se você for usar para o momento devocional. Se a Bíblia estiver no celular, se a música estiver no celular, ok, mas se não estiver, deixa de lado, porque senão, a hora que aparecer uma notificação, você vai ser tentado a esquecer o tempo que você está fazendo com a sua família de oração. Demonstre carinho, não apenas quando você vai dormir. Eu não sei se você tem esse hábito, mas a gente estabeleceu um hábito lá que até hoje, só quando não dá mesmo, não estou em casa, mas Bianca e Otávio só vão dormir quando eu vou lá orar com eles, né? Pedir que Deus os abençoe, que Deus esteja com eles. Então, cria um hábito que depois você não consegue mais parar e nem eles querem que pare. Isso é tão gostoso, porque você, né? Eu vejo a Luciana, ó, Bianca está esperando você ir lá orar com ela, senão ela não vai dormir. Aí você vai lá, ora, tem aquele momento junto, fora o momento que você já tem com seu filho. Então, abrace de forma amorosa, brinque um pouco, priorize o tempo em família. Esse tempo devocional é um tempo em família, que a gente vai estar junto. Pastor, meus filhos são terríveis, não vão parar para fazer isso não. Você vai ver que, eles vão gostar, vai valer a pena. E é por meio dessa presença atenta dos pais amorosos, que as crianças vão aprendendo sobre o amor de Deus, sobre esse Pai amoroso que é o nosso Deus. Essa prática vai demonstrar a valorização dos nossos filhos, vai criar um ambiente na nossa casa de segurança,
de proteção, onde a gente vai construir uma relação de confiança, de cuidado. Os nossos filhos, quando tiverem conflitos na escola, em alguma situação, eles vão procurar a nossa ajuda. E como é bom quando o nosso filho procura a nossa ajuda para alguns conflitos. E aí você senta e vai conversar, e você tem lá o texto da palavra para poder falar. Então, o que você pode usar? Quais são os materiais quando a criança é pequena? A Bíblia ilustrada, livros de histórias bíblicas, cadernos de desenho, alguma revistinha para pintar a pintura. E para adolescentes, use a Bíblia, numa linguagem mais fácil de entender, como a Bíblia, linguagem de hoje, onde ele vai poder ler junto com você um livro mais curto, como o Jonas, como o Tiago, orem juntos como adolescente, e dependendo da fase de adolescente, já indo para a juventude, o discipulado. Discipule o seu filho. A gente tem hoje, graças a Deus na igreja, muitos casais que discipulam outras pessoas, outros casais, mas faça isso com seus filhos. Discipule os seus filhos. 3 momentos para o devocional. A gente vai estar juntos, a gente vai ler um texto da Bíblia, não precisa ser o Salmo 119. Você vai ler um texto, talvez um versículo da Bíblia. E fala desse versículo. Você está vendo que o seu filho está tendo dificuldade com mentira. Leia alguns textos sobre mentira. Eu lembro que uma vez o Otávio estava dando trabalho na questão de obediência, e ele tinha um caderninho. Eu falei: você vai colocar aqui todos esses versículos, coloquei as referências, você vai escrever esses versículos. Todos falavam da obediência aos pais. Então você escreve aí, depois eu vou ver se você escreveu todos. E aí a gente discutiu sobre aquilo. Eles gostam? Não gostam não, eu queria grudar no pescoço, mas a gente precisa estar ensinando e mostrando na Bíblia. Meu filho está tendo problema com mentira, eu vou estudar com ele alguns textos. Por que não pode mentir? E eu vou olhar. Pastor, como que eu vou descobrir isso? Hoje a gente tem vários recursos para você ver versículos que falam sobre a mentira e você falar com seu filho, contar uma história, dependendo da idade, uma história que vai ser mais interessante, fazer uma reflexão sobre aquilo, trazendo o aprendizado prático sobre várias situações da vida, e agradecer a Deus pela família, e também uma música de adoração. A gente precisa encontrar um tempo na nossa rotina, e encontrar esse tempo tem sido cada vez mais desafiador. A nossa vida, por mais que esteja na pandemia, continua uma loucura, e alguns ainda trabalhando muito mais do que trabalhavam antes. As empresas exigindo muito mais. E para você que tem o seu próprio negócio, desafiador ainda mais, porque as coisas estão difíceis. Está difícil hoje ser empreendedor e ser dono do seu próprio negócio. Então nós temos cada vez mais compromissos, distrações no dia a dia, e Deus pede que a gente ame Ele acima de todas as coisas, e que a gente tem que colocar Ele como prioridade. Então esse tempo a sós com Deus, eu pessoal, e eu em família, tem que ser prioridade. Tem que ser algo que aconteça. Nem que você comece aos poucos. Vamos orar pelas refeições. Não sei se você já tem isso, mas ore pelas refeições. E é interessante que quando tem esse hábito, mesmo quando você está em outros lugares, a gente vai em alguns lugares, e aí eles ficam olhando para nós para ver se a gente vai orar. A gente vai fechar os olhos, levantar as mãos no meio de todo mundo, mas a gente ora ali, todos de olhos abertos, e eles olham e vê que, poxa, estão orando pelo alimento em qualquer lugar. A gente não se envergonha do Evangelho, a gente não se envergonha de buscar a Deus, seja qual for o lugar. E isso é tão gostoso. Então, casais sem filhos podem adotar o hábito de ler a Bíblia juntos. Quer ver você revolucionar seu casamento? Estabeleça como hábito orar todos os dias juntos. Se você conseguir, dependendo do horário do trabalho, a não ir dormir sem orar juntos. E naquele dia que o bicho pega, que acontece uma discussão, porque casal crente também tem, não tem? Tem, e aí, como que a gente vai orar? Tem como fingir para Deus que está tudo bem? A gente não vai conseguir orar sem antes olhar para a pessoa, para nosso presente de Deus, e falar: você me desculpa, hoje eu pisei na bola com você hoje. Só se a gente for muito falso e muito hipócrita para conseguir orar e dormir sem resolver as coisas. Então não desista diante das dificuldades, não seja ingênuo. Quando a gente fala aqui dessa questão da vida devocional, querido, vai ser um desafio.
Eles não vão querer parar, eles vão querer fazer outras coisas, o joguinho sempre vai ser mais atrativo, os aplicativos sempre vão ser mais atrativos, mas hoje tem aplicativos da Bíblia para criança. Hoje tem tantos recursos bíblicos de aplicativo que você pode oferecer para os seus filhos. Há um tempo atrás não tinha isso. Não só para nós adultos, mas para as crianças também. Então, saiba que o inimigo não vai gostar da sua postura como família de estar buscando a Deus. Ele vai querer tirar isso a todo custo. Você tem que fazer o quê? Vencer as distrações, o sono, a preguiça, que vão aparecer, para que você desista, para que você desanime. Então, vença cada uma delas, siga em frente. E à medida que você como casal, você como família, você que está na sua casa, comece a estabelecer esse tempo devocional, lendo um texto junto, orando juntos, de forma bem, comece aos poucos, você vai ver que você vai se aprofundar ainda mais, e vocês como família vão conseguir vencer as lutas que aparecem na nossa vida como casal. Eu não sei se você tem tido essas experiências de estar orando como família, e quando a gente tem isso, a gente muitas vezes está em algumas, por exemplo, estou em algumas reuniões da família, em que os meus tios e tias ali não são evangélicos, mas eles sabem que eu sou da igreja. E eu peço, se for no aniversário, em algum momento, posso fazer uma oração de agradecimento por esse momento? E a gente ora e mostra para eles a importância de colocar aquele momento na presença de Deus. Então, quando a gente vai criando, quando nós vamos criando esse hábito de estar orando e buscando a Deus em família, isso vai fortalecer os nossos filhos. Porque eles sabem que esse recurso da oração e da leitura da Bíblia vai ajudá-los a crescer e a serem bons homens e boas mulheres para essa sociedade. Então, você como casal, continue aproveitando desse ministério dos jovens casados, a tudo aquilo que vocês estão aprendendo, compartilhe com seus filhos, invista na vida dos seus filhos. Você que está na sua casa, você já tem desenvolvido a vida devocional pessoal, individual e em família. Faça isso. Pastor, na minha casa só eu sou crente. Você pode orar pelo alimento. Vamos agradecer aqui pelo alimento. E aos poucos isso vai virando um hábito, uma cultura dentro das nossas casas. E eu quero desafiar você a que você faça isso. Nossos lares podem ser mais fortes. Nossos lares podem ser lares que estejam mais preparados para os desafios da vida. Quando nós como família, juntos, oramos, buscamos a Deus, nos prostramos diante do Senhor. Quando a nossa casa também é um lugar de adoração a Deus. Não é só aqui na igreja, na nossa casa também. Nós estamos buscando a Deus, principalmente nesse momento agora, onde nós estamos nas nossas casas cultuando a Deus. Os nossos filhos estão vendo em nós essa reverência, esse comportamento de estar cultuando a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você como casal, você como família. Está aí o desafio, nós ainda temos alguns dias para o mês da família, para que você como família desafie os seus familiares, a sua casa, a sua família, a terem esse tempo com Deus como família. Como família. Pastor, eu vou conseguir isso muito difícil, mas eu vou tentar. Tente, porque a vida devocional em família vai produzir resultados tremendos na sua casa, na sua vida. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, para que Deus dê condições para você, durante todo o período do dia, você possa ensinar os seus filhos através da sua vida, do seu exemplo, a como ser um cristão, um discípulo de Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar neste momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta noite com jovens casados. Esse ministério, Deus, tão importante, que tem trazido para esses jovens a oportunidade de estarem num ambiente onde o casamento, a vida conjugal, ela fica mais fácil de ser vivida. Através das experiências, da troca de uma conversa, de ouvir
um outro casal compartilhando as suas crises e os seus conflitos, a gente aprende que não somos somente nós, mas todos estão nessa mesma caminhada, de entender melhor um ao outro, de entender melhor os papéis, e de procurar a cada dia ser um esposo, uma esposa, cada dia melhor. Ser um pai, uma mãe, que a cada dia seja um exemplo positivo para os filhos. E os jovens casados dessa igreja estão tendo essa oportunidade, através da liderança da Aline e do Gustavo, junto com o pastor e todas as atividades que são desenvolvidas, eles estão tendo a oportunidade de estabelecerem a sua casa, o seu lar, o seu casamento na rocha. E terem casamentos que sejam exemplos e modelos para os seus amigos. Como a gente ouviu aqui, eles vão convidar amigos, conhecidos, que vão também ter aquele desejo de terem um casamento como o deles. A gente continua tendo os nossos conflitos, mas a gente agora, ó Pai, nós temos o Senhor como refúgio, como aquele que orienta, como aquele que nos ajuda a que o nosso casamento seja um casamento abençoado. Não vai ser perfeito, mas vai ser um casamento feliz e abençoado. Nossas casas serão um pedaço do céu. Os nossos filhos serão filhos que vão ser tementes ao Senhor, porque estão olhando em nós e vendo em nós esse exemplo. E a gente só consegue tudo isso, ó Pai, quando a nossa casa tem esse tempo de devoção, de busca ao Senhor, de oração, de leitura da Bíblia. Quando a gente não permite que as distrações desse nosso mundo e desses nossos dias tirem da nossa casa e dos nossos filhos esse privilégio de, como família, a gente estar junto orando, sabendo como foi a semana deles, quais têm sido os conflitos, como está o coração do nosso filho, da nossa filha, quais são os seus medos, quais são as suas alegrias, e poder orar por isso, junto com eles, chorar juntos, se alegrar com as vitórias, com o desenvolvimento, com cada conquista. Ó Deus, nos ajude a termos isso em nossos lares, esse tempo com o Senhor, esse tempo devocional nas nossas famílias, que as famílias dessa igreja continuem sendo famílias abençoadas, que essa igreja continue investindo em famílias, que a gente volte, ó Deus, em breve, com os nossos encontros de casais, com os estudos bíblicos que são ministrados a esses casais, com todos os eventos dos jovens casados, e com todas as atividades que nós temos aqui para as crianças. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando os nossos filhos nesse período de ausência desses trabalhos, que eles não percam no coração deles o amor e esse desejo de estarem juntos. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que sua família seja fortalecida a cada dia pela vida devocional. E nesse momento nós vamos agradecer ao Senhor por nos dar esse privilégio de termos famílias edificadas na palavra.